Já o vinho não acontece sem transformação química. O processo de produção do vinho é a fermentação alcoólica. É uma reação química realizada pela ação de micro-organismos chamados leveduras, que transformam açúcares presentes na fruta em álcool etílico. A reação também libera gás carbônico, ou seja, para obter vinho precisa fermentar, aquecer, alterar a temperatura, onde irá acontecer a quebra de moléculas. As leveduras irão consumir os aminoácidos e liberar gás. Só aqui já deu para entender, né? Tô vendo ali num casamento, dois solteiros que eram livres, que se moldavam à situação, saindo ali, né, de uma vida livre e ficando enjaulados, engarrafados juntos. Aí o negócio começa o quê? A esquentar. Não é assim que começa na transformação do vinho? É preciso aquecer, alterar a temperatura, para aí sim começar a divisão, o quebra-quebra, né? E será preciso liberar aquilo que não se encaixa mais, que era da vida de solteiro, não se encaixa mais na vida de casado. E vou ser muito, muito sincera, se não tiver Jesus logo no início do casamento, dificilmente um casamento resiste. Eu vejo hoje em dia tanta gente divorciando, tanta gente separando, tanta gente. E eu entendi do por quê. Porque são duas águas que não se deixaram transformar. Voltando lá para a vida de solteiro, né, que a característica principal é a liberdade, assim como é a da água, né, que nasceu para ser livre. E eu comparo a água porque todo mundo já percebeu isso. Sabe o que acontece com a água quando ela fica parada? Uma água, por exemplo, que a gente esquece ali dentro de um recipiente, um balde, né? Deixa tempo ali, começa a acumular sujeira, poeira. Depois de uma semana, aquela água, ela apodrece. Você vê a água mais densa, ela não está mais clara. É uma água que ficou suja. Por quê? Porque a água ela não foi feita para ficar presa. A água ela precisa ter curso livre. E é exatamente a situação que acontece no casamento. Duas pessoas livres agora estão presas juntas, né? Dentro de um ambiente, dentro de uma situação, dentro de um contexto. Então, elas precisarão se transformar, senão serão duas águas apodrecendo juntas, que nem a água que ficou ali parada dentro do balde. E foi exatamente o que o Senhor Jesus pediu para os empregados da festa. Ele fala assim: encha aquelas talhas com água, ou seja, prenda o que era livre. Tudo ali nessa passagem a gente vê uma representação em cada versículo, em cada palavra. O Senhor fala: encha aquelas talhas. E estava postos ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Metreta é uma medida antiga, cerca de 40 litros. E disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então o Senhor Jesus diz: prenda o que era livre, né? Porque naquela época não tinha garrafa, né? Eram armazenadas, não tinha água armazenada em geladeira, não existia garrafa térmica, canos, PVC, né? A característica principal da água era ser livre. Então agora eu quero falar um pouco, vou explicar um pouco sobre mais esse processo de transformação do vinho. Antes de explicar como ocorre essa fermentação, é importante descrever
o processo de esmagamento e desengace, né? Tirar ali a casca da uva. Afinal, é a partir desse, né, processo de esmagamento e desse desengace que começa a vinificação, né, o tratamento ali do vinho. Hoje em dia, uma máquina, né, será responsável pela essa execução, né, dessa etapa de esmagar e tirar o bagaço. E basicamente retira ali, né, o bagaço das uvas para evitar ali um amargor indesejado na bebida. Além disso, é um procedimento que são delicadamente rompida as cascas da uva para que o suco, né, escorra de forma livre. É uma fase imprescindível para a fermentação do vinho, pois possibilita o contato da levedura das bactérias com o mosto, o que dá início a todo o processo. Todo o processo é feito em tanques de carvalho ou de inox, hoje em dia. Seja em qualquer um dos recipientes, é preciso controlar a temperatura. Presta bem atenção nisso. É preciso controlar a temperatura do invólucro, né, ali do recipiente, pois é a partir desse controle de temperatura que o processo pode ser retardado ou até interrompido. Presta bem atenção nessa parte. É preciso controlar a temperatura, porque senão o processo pode ser retardado ou até mesmo interrompido. Além disso, a temperatura adequada varia de acordo com cada tipo de vinho. Após as etapas descritas anteriormente, né, da fermentação do vinho, é comum que reste ali no fundo do tanque as chamadas borras, isso é, sólidos como leveduras, bactérias, matéria orgânica. Nesse sentido, o ato de trasfegar é justamente fazer a transferência para um tanque sem essas impurezas. Esse procedimento, né, é bem importante porque essas sobras podem causar aromas e sabores indesejáveis no vinho. Aqui o senhor está falando sobre perdão. Se a gente perceber antes sobre esse trasfegar, né, o vinho ali mudar. E hoje em dia eu percebo muito, eu vejo muita coisa sobre casais que ainda é muito apegado na família antiga. Um dia desse eu vi um pastor falando que uma mulher falou assim: olha, meu marido recebeu uma proposta para ir morar em outro país, né, de emprego, e eu não vou, porque eu não vou largar meus irmãos, a minha família, os meus pais. Essa pessoa não entendeu que a família dela agora é o marido. Então, esse ato de trasfegar o vinho de um invólucro, né, de um tanque para outro, é deixar as impurezas para trás. Deixar aquilo que não serve mais. E eu percebo que muita gente tem essa dificuldade de largar esse vínculo com a família antiga, com os pais e irmãos, né? E esse procedimento agora, né, de deixar essas sobras, né, para trás, porque eles podem ali modificar o aroma e o sabor, pode ficar indesejáveis no vinho, ali fala muito sobre perdão. Porque tem muita coisa que a gente precisa perdoar o marido, é muita coisa que faz durante esse processo de transformação de água em vinho no nosso casamento. Se não houver perdão, se a temperatura não for controlada, pode até ser interrompido, né? Muitos casamentos são interrompidos quando não há perdão. Além disso, no processo também pode ajudar ali na aeração da bebida. A partir dessa etapa, o vinho passa pelo processo de clarificação, que significa tirar as impurezas, né, que restaram da bebida e evitar que ela fique com aquela aparência turva. Aqui o líquido, a decantação, filtragem, centrifugação e até mesmo a adição de substâncias para que precipitem os componentes indesejados. Só então que o vinho vai para a parte, né, para a fase agora da maturação, que é o amadurecimento em barris. Muitos vinhos têm o sabor melhorado se armazenados por alguns anos.
Durante esse tempo, a acidez diminui, várias substâncias é, é, pouco solúveis acabam precipitando e vários componentes formam complexos, afetando o sabor e o odor. Só nessa explicação que acabamos de ver aqui agora, já podemos concordar que se o casamento não sofrer essa transformação que o processo para fabricar um vinho sofre, não vai dar certo. Olha só que interessante. Acabamos de falar. Ele precisa, só depois de muito tempo, é que o vinho ele é melhorado, ser armazenado por alguns anos. Por isso o mestre Sala falou, muitos dão o vinho bom no início. Mas esse você guardou até o final. Ali ele estava falando assim, porque é só no final, só depois de muitos anos de casamento, é que o casamento realmente começa a ficar bom. É que ele começa realmente a ser melhorado. Porque começa a ter ali uma cumplicidade, uma amizade, que vai muito além daqueles nossos desejos egoístas no início do casamento, onde o casal, cada um pensa nele próprio. Eu sei que muitos vão dizer que, mas antigamente era diferente. Muitos casamentos eram duradouros. Haviam casamentos, bodas de 50 anos de casado várias vezes, né? Até pelo fato de que antigamente as pessoas casavam muito cedo, que não haviam divórcios, não é como os dias de hoje, e blá blá blá. Mas, sinceramente, eu diria que muitos desses casamentos que fizeram as tais bodas de 50 anos no passado combinariam muito com aquela expressão assim, para inglês ver, sabe? Meus avós mesmo morreram por parte de pai com 82, 83, mais ou menos. Mas os meus avós, tanto por parte de pai, como parte de mãe, nunca se separaram. Um deles chegou a completar os tais 50 anos de casado, o outro morreu antes, não chegou aos 50. Mas no caso dos meus dois avós, do parte dos dois casais, dos dois lados, eram literalmente para inglês ver. Na verdade, os dois casais, tanto de um lado como do outro, foram duas águas presas no mesmo recipiente que apodreceram juntas literalmente. Meus avós, por parte de pai, como eu disse, que morreram aí com 82, 83 anos de idade, e esses fizeram as bodas de 50 anos. O outro, meu avô, morreu com 59 de idade. Minha avó tinha também por essa faixa, então eles não chegaram a fazer os 50 anos de casado. Meus avós, os homens principalmente, tinham até vida dupla. Um chegou a ter amante fixa. O outro chegava marcado de batom em casa. As mulheres naquela época fingiam que não viam. E às vezes torcia até para que Deus os levasse mais rápido. Isso não é, nem nunca foi um casamento, mas literalmente uma prisão, tanto para um quanto para outro. Antigamente as pessoas não se separavam, mas ficavam presas juntas. Por isso eram duas águas apodrecendo juntos, ficando velhas, literalmente apodrecendo junto, né? A verdade é que quando vamos morar com o nosso cônjuge, nós trazemos ali as nossas bagagens da vida passada, que nem sempre vai se adequar a outra pessoa. Nós temos crenças, valores muito diferentes daquelas que o nosso cônjuge recebeu e aprendeu também ali dos seus antepassados. Se nós não soubermos criar nossa própria bagagem com o nosso cônjuge, essa transformação não acontecerá. A primeira coisa que percebo hoje em dia é a pessoa preocupada na divisão dos bens em caso de separação. Muita gente hoje, eu sigo alguns advogados de vara de família na internet, e a pergunta que eles mais recebem é a seguinte: como faço para proteger os meus bens no futuro em caso de divórcio? A pessoa Bem, eu responderia da seguinte forma: não casando. Porque veja bem, uma pessoa
que não pensa em construir uma vida e já está pensando ali em dividir a vida, né? Como é que quer que esse casamento dá certo? Ela não pensa em construir uma vida, em dividir uma vida. E entenda, para mim, dividir, no meu caso, incluir os bens